Saulo de Tarso, mais conhecido como o apóstolo Paulo, nasceu por volta dos anos 5 ou 10 depois de Cristo na cidade de Tarso, capital da província romana da Cilícia, que hoje está localizada na Turquia. Saulo pertence a uma família judia, mais especificamente à tribo de Benjamim. Na sua juventude, ele foi um fervoroso perseguidor do cristianismo. No entanto, sua vida passou por uma transformação radical devido a uma amizade miraculosa de Jesus, tornando-o um dos mais ardentes propagadores do cristianismo. Paulo não se limitou a propagar a mensagem de Jesus apenas entre o povo judeu, ele se tornou uma missão itinerante, viajando pela Grécia, Ásia Menor, Síria e Palestina. Além disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Hoje, vamos discutir a morte do apóstolo Paulo, mas antes de mergulhar nesse tópico, convido você a curtir este vídeo para nos ajudar a criar mais conteúdo como este. Se você é novo por aqui, também convenço você a se inscrever no canal. O apóstolo Paulo é um exemplo claro de que Deus não faz acepção de pessoas. Ele escolheu alguém que era considerado vergonhoso e despreocupado pelo mundo para confundir as sabedorias e os entendimentos. Nos primórdios de sua vida, Paulo foi um fariseu que aprendeu os ensinamentos de Gamaliel, tornando-se um zeloso seguidor da lei judaica e um ardente perseguidor do cristianismo. Sua entrada na cena bíblica ocorreu durante a morte de Estevão, conforme registrado em Atos capítulo 7 versículo 58. Enquanto Estevão era apedrejado, suas vestes foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo devastou a igreja, prendendo homens e mulheres. No Atos 8, é relatado que Saulo estava no caminho de Damasco para perseguir os cristãos, quando Jesus apareceu a ele. Jesus disse: "E Saulo, Saulo, por que o persegue?" Saulo, tremendo de medo, perguntou quem ele era, e Jesus respondeu: "E eu sou Jesus, a quem tu persegues." Então Jesus instruiu Saulo a entrar na cidade, onde seria dito o que fazer. Saulo se declarou, mas ficou cego e não comeu nem bebeu por 3 dias. No entanto, Deus ordenou que estivesse agindo de maneira maravilhosa em sua vida. Um discípulo de Jesus chamado Ananias recebeu uma revelação de Jesus e foi até onde Saulo estava orando. Instantaneamente, Saulo recuperou a visão e ficou cheio do Espírito Santo. Quando Jesus falou com Ananias, ele disse que mostraria a Saulo o quanto ele precisaria sofrer por causa do nome de Jesus. Assim, começou a carreira do apóstolo Paulo. Em Gálatas 1,17, o próprio apóstolo narra que passou 3 anos na Arábia, sendo instruído por Jesus Cristo. Depois desses 3 anos, ele voltou a Jerusalém. Os esforços incansáveis de Paulo para espalhar o Evangelho de Jesus Cristo desempenharam um papel crucial na rápida disseminação do cristianismo. Nenhum outro seguidor de Jesus contribuiu tanto quanto ele para estabelecer os fundamentos da doutrina cristã e das práticas. O Evangelho de Jesus Cristo foi fornecido por toda a Ásia e Europa através do apóstolo Paulo. Ele foi o principal responsável pela divulgação inicial da mensagem do Evangelho pelo mundo gentílico. O amor de Cristo dominou completamente a vida do apóstolo Paulo, como ele mesmo testemunhou. O apóstolo Paulo testemunhou com grande fervor sua dedicação e trabalho incansável pelo Evangelho, como podemos ver em Atos 20 e 24, onde ele declara: "De mais em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus." Este versículo nos revela um homem completamente dominado pelo amor de Cristo. Sua experiência de salvação e a compreensão de que era alvo do amor e da graça de Deus desenvolveram sua dedicação inabalável à causa do Senhor Jesus Cristo. Ao longo de sua jornada, o apóstolo Paulo enfrentou inúmeras dificuldades e necessidades. Em 1 Coríntios 4:11, ele descreve como experimentou fome, sede, nudez, açoites, falta de moradia e trabalhado arduamente com suas próprias mãos. Ele também foi alvo de lesões e blasfêmias. Além disso, Paulo não escapou das aflições físicas. Em 2 Coríntios 12, 7-9, ele menciona um espinho na carne,
que acreditasse ter sido uma enfermidade, e como orou ao Senhor 3 vezes para que o removesse. No entanto, Deus respondeu que sua graça era suficiente e que seu poder se aperfeiçoava na fraqueza. Paulo reconheceu que se gloriar em suas fraquezas permitiria que o poder de Cristo habitasse nele. Mesmo diante de todas essas adversidades, Paulo persistiu em sua missão. Ele empreendeu 3 importantes viagens evangelísticas pela Ásia Menor, Macedônia e Grécia. No final de seu ministério, houve uma profecia sobre seus últimos dias em Jerusalém. Um profeta chamado Ágabo veio-lo, amarrou-se com a cinta de Paulo e declarou que assim os judeus o amarrariam em Jerusalém e o entregariam aos gentios. Muitos instaram para que ele não subisse a Jerusalém, mas Paulo estava disposto a enfrentar o que viesse, até mesmo a morte, pelo nome do Senhor Jesus. Consequentemente, Paulo foi a Jerusalém, onde acabou sendo preso pelo comandante Lísias e enviado a Roma para ser julgado pelos tribunais de Nero, já que era cidadão romano. Isso, no entanto, fazia parte do plano de Deus, pois permitiu que Paulo levasse o evangelho até o próprio palácio de Nero, onde encontrou almas receptivas. Sua dedicação e compromisso com a causa de Cristo foram evidentes até o fim de sua jornada, e ele continuou a ser uma testemunha poderosa do Evangelho da graça de Deus, independentemente das situações adversárias que orbitaram. Verificamos isso em Filipenses capítulo 4, versículo 22, onde está registrado: "Todos os santos vos saúdam, especialmente os que são da casa de César." Naquela época, o imperador de Roma era conhecido como César. O apóstolo Paulo estava em Roma, vivendo em uma espécie de prisão domiciliar em uma casa alugada, conforme indicado em Atos 28 e 30. Após esses 2 anos em Roma, o apóstolo Paulo foi libertado, pois os tribunais imperiais não responderam acusações consistentes contra ele. Ele retomou seu ministério. No entanto, em 64 DC, ocorreu o grande incêndio de Roma, e o imperador Nero culpou os cristãos, desencadeando uma intensa perseguição contra eles. Acredita-se que o apóstolo Paulo tenha sido preso novamente durante essa perseguição, embora haja outra versão que sugira que ele foi preso devido a uma acusação feita por um falso cristão. O fato é que ele retornou a Roma e de lá escreveu algumas de suas cartas mais emocionantes, incluindo a segunda epístola para Timóteo. Nessa carta, ele expressou seu desejo de sofrer por Cristo e dar sua vida pela Igreja, junto com Timóteo. Ele viveu seus últimos meses em uma prisão, iluminado apenas pela esperança sobrenatural. Ele se sentiu humanamente abandonado, mas todas essas situações foram deixadas em segundo plano em sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4. Nesse trecho, o apóstolo Paulo escreveu uma despedida comovente que inspirou muitos cristãos ao longo dos séculos. Ele disse: "Porque eu já estou sendo oferecido por libação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me acontecerá naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda." Essas foram as últimas palavras escritas pelo apóstolo Paulo. Após isso, ele foi condenado à morte, provavelmente por decapitação com uma espada. Por volta do ano 67 DC foi uma morte triste, mas Paulo partiu com a certeza da glória eterna que o aguardava ao lado do Senhor. Ele compreendeu que este mundo era passageiro, como ele mesmo afirmou em 2 Coríntios 4, e aguardava a eternidade nos céus, uma morada não feita por mãos humanas. O apóstolo Paulo nos deixou um exemplo de fé, perseverança e esperança, apesar das adversidades. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Que Deus te abençoe.